Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui. E se você está chegando hoje, se inscreva no canal, ative o sininho aí. Tem conteúdo toda semana. Tem bastante palestra, documentário, música, tudo falando da espiritualidade. Então, que você possa aproveitar esses momentos e nos seguir aí, compartilhar esse vídeo, que é muito importante para fazer o canal do Tarefeiros crescer. A Casa dos Tarefeiros da Última Hora está funcionando lá na Rua Barão de Penedo 182, e é muito importante que você dê uma ligadinha lá, se informe, os melhores dias, os horários, agende o seu atendimento e os tratamentos que a casa oferece, tá bom? É no 2606-6220 ou 2605-6865. Se você não conseguir anotar, o telefone sempre aparece no início de todos os vídeos do canal. Dados os nossos recadinhos, nós pedimos licença a você, ao mentor do vosso lar, a vossa família, que nós possamos adentrar na tua casa, convidando ao nosso Mestre Jesus, a Nossa Senhora, e ao Doutor Antônio e toda a falange de luz que trabalha na Casa dos Tarefeiros. Nesse circuito de luz, que nós possamos entrar em equilíbrio, em esferas de conscientização, de conexão com o alto e de sabedoria. É nessa certeza que nós vamos pedindo licença para dar por início o nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom, e hoje vamos falar um pouquinho do passado. Será do passado? Às vezes a gente, quando fala do passado, a gente já, que está no meio espírita, lembra das outras vidas, das outras existências. Mas vamos falar hoje de um passado mais recente, né? Não tão longínquo assim. Vamos falar um pouquinho das nossas lembranças de infância. Amanhã é Dia das Mães, eu já aproveito para dar um bom Dia das Mães, um feliz Dia das Mães a todas as mamães. E mamãe que tem uma responsabilidade de lidar com os filhos, você que é mãe, sabe como é difícil, né? E muitas vezes a gente se apega às lembranças da nossa infância, né? Principalmente alguns momentos que ficam marcados. E daí, qual é o problema disso? Lembranças, todos nós temos, né? Boas, ruins. O X da questão é quando nós supervalorizamos as lembranças ruins e transformamos elas nos tais de trauma, né? Os traumas ou aquelas crenças que nos paralisam, que não deixa a gente seguir adiante, ou que causam algum efeito na nossa vida atual em que gera um desequilíbrio, seja emocional, seja espiritual, seja da mente. E daí, às vezes, a gente precisa entender algumas coisas, né? Se a gente leva para o lado espiritual, nem uma folhinha cai sem que Deus saiba. Tudo tem um motivo, tem um porquê. A sua família era a melhor que tinha para você, para nós, de acordo com as leis de ação e reação, de karma, da evolução, das existências, tudo é elaborado visando para que nós possamos evoluir. Bom, se a gente pega a parte da mente, da ciência, né, já existe um estudo que contradiz essa história de que nós sofremos muito na nossa existência, né? De que nós somos espíritos sofredores e infelizes. Isto tem um estudo que fala que isso é uma inverdade. Então, tem um estudo, se eu não me engano, alemão, em que eles começam a analisar a
desde a primeira infância até a maturidade, e eles fizeram análise desse do desenvolvimento desse cérebro e os comportamentos, as reações químicas dos neurotransmissores, e ficou comprovado que 80% da nossa existência nós são constituídos de momentos felizes, felizes, em que, na busca do corpo ou da mente, a tal da homeostase, o equilíbrio, nós vivemos mais de 80% da nossa existência. Mas daí eles se questionaram o porquê que nós nos lembramos tanto das lembranças tristes, né? E daí foi feito até um experimento que às vezes eu sempre conto lá nos tarefeiros. Olha, você foi viajar, foi para Cancún, nadou com o golfinho, teve sol de 40 graus, tomou água de coco, comeu tudo que você queria, foi feliz, passou 10 dias lá aproveitando o máximo. Na volta, o voo atrasa ou perde a sua mala. Aí você fica nervoso, você se desequilibra, tudo mais. Quando você volta, a primeira pessoa que pergunta para você como foi sua viagem, você fala assim, foi ótima. Porém, ai, o que me causou, eu passei mal, o voo atrasou, a mala perdeu, não sei o quê, não sei o quê. Porque você registrou aquilo. E daí eles falam, os pesquisadores falam exatamente isso. Que como o nosso cérebro, a nossa cabecinha, a nossa mente, busca sempre esse equilíbrio propositivo, sempre que acontece uma cisão ou uma quebra, né, ou um evento é, que, vamos dizer, triste ou a memória registra, né? Joga ali para aquela memória mais acessível da nossa cabeça e fica um mantra. E cabe a nós começar a ver isso de uma forma diferente, ou seja, ao invés de você registrar aquilo, você tirar o aprendizado para que aquilo não aconteça mais daquela forma. Então, eu perdi a mala, o voo atrasou, eu me programo, eu me adequo, tá? Tem coisas que fogem ao meu controle, mas sobrepor com as questões positivas. E daí vale uma coisa que está se perdendo um pouco. Quanto tempo você registra na sua cabeça de felicidade? Então, um outro estudo diz o seguinte, que nós estamos, às vezes, ficamos muito ansiosos, deprimidos, traumatizados, né? Porque agora está na moda do trauma, tudo é não sei o quê, e eu não desmereço a dor de ninguém. Porém, a gente tem que usar da nossa inteligência, que fomos criados para isso. Bom, e ele fala o seguinte: você para e quando você está numa coisa boa, você cria na sua cabeça memória sensitiva. Por quê? Então ele fala assim: estou num momento feliz. Para e registra aquele momento. Esse é o momento com a sua família comendo pizza. Para e registra aquele momento. Registra o cheiro da pizza, o cheiro do perfume da pessoa que está com você, do vinho, seja o que for. Por quê? Toda vez que acontecer um evento semelhante, a sua cabecinha vai lembrar e vai disparar todas aquelas coisas positivas para o teu corpo físico. Olha, você aprendendo a trabalhar a sua mente. E isso acontece com muita frequência com as coisas negativas. Quem não lembra daquela chinelada e grava a chinelada e remoe a chinelada? Se toda vez que ele vê o Havaiana azul, ele se traumatiza. Toda vez que ela vê um milho de pipoca, ela se traumatiza porque ela ajoelhou no milho de pipoca. Gente, aconteceu. E eu, de novo, não estou desmerecendo, mas
Será que antes do milho de pipoca, antes do Havaiana Azul, não teve tantas coisas boas que ficaram esquecidas lá, né? Olha, quando você conquistou alguma coisa, o presente que você ganhou, que fosse a coisa mais simples, né? Que eu garanto que muito tempo atrás as nossas expectativas de presentes e de felicidade eram mais simples daqui a hoje. E nós complicamos, às vezes, o quesito felicidade. E às vezes nós jogamos momentos muito importantes ou no nosso esquecimento para sobrepor eles com as pequenas coisas que, assim, no máximo, elas nos ensinam como não ser ou como não fazer. De qualquer forma, pensa que se isso não é um grande ensinamento para a nossa evolução, mesmo se, olha, apanhei muito, muito, e ai, sofri, fui espancado. Ok, não desmereça o seu sofrimento, mas por trás disso, você não aprendeu que ter esse tipo de comportamento agressivo não é legal? Não serve? Não é melhor se propor, falar assim, olha, hoje na minha família eu sou contra qualquer tipo de violência, seja verbal, seja física. Pronto, olha lá, você aprendeu. Então, vamos começar a sobrepor e lembrar também das coisas boas, né? Daquele, olha, quando você era feliz comendo aquele doce do bar horroroso, que era 90% açúcar, ruim pra caramba, e hoje você come Lindt e ainda fica reclamando? Pensa nisso, tá? E para falar um pouquinho mais da parte espiritual, vou passar para o meu amigo Carlos para falar dessa família, grande família, que é a nossa, a família universal, que não tem muito de diferença uma da outra, não, viu, gente? Olha, umas com mais, umas com menos, mas os problemas internos ali de relacionamento são muito parecidos. Bom dia, Fábio. Bom dia, Ronaldo, pessoal que está nos assistindo. Até antes de explorar essa questão da responsabilidade espiritual dos pais, o que envolve essa família, e principalmente da família enquanto a criança ainda não está com o espírito dela desenvolvido, até os 7 anos a gente sabe que está muito ligado à hora dos pais, tudo. Eu queria explorar um pouco essa questão que você falou também da infância mais material, por assim dizer, né, da infância terrena, porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando da infância dela, às vezes com dor. Todos nós passamos momentos na nossa infância bons e ruins. Lógico que se você tirar os dois lados daquela infância que talvez não exista e irrepreensivelmente boa, maravilhosa, e aquela muito difícil de uma criança que não tem saúde, não tem o que comer, tudo, tirando esses extremos, se a gente for naquela coisa do meio, mediana, né? Todos nós sofremos alguns dissabores e tivemos grandes lembranças. E eu acho muito complicado, muitas vezes, nós olharmos com a nossa cabeça madura de velho para aquela experiência. É isso que nós fazemos. E quando nós olhamos com a nossa cabeça de velho para aquelas lembranças, elas têm um sabor diferente. Por que eu digo diferente? Porque talvez, quando a gente olha para aquelas lembranças boas da dos verões na casa da avó, da na casa da avó pode tudo, das festinhas que nós víamos a família, provavelmente os doces, as reuniões, as brincadeiras são mais saborosas hoje do que eram naquela época. E a mesma coisa ao contrário, as surras, os repreendimentos, provavelmente eles doem mais hoje na minha cabeça madura do que doíam naquela época. Porque naquela época, se a gente olhar com um jeitinho,
você apanhava tudo, dali a pouco você estava parando de chorar e era capaz de você repetir a travessura como se nada tivesse acontecido, não é verdade? A gente perdeu esse sonho, essa coisa da criança, e mesmo a festa, a gente às vezes ficava ansioso, esperava a festinha, mas você já logo estava pensando na outra. Você já não tinha aquela coisa de, né, eu falo, hoje você olha para aquelas reuniões familiares, hoje você fala, meu Deus, de novo vem aquela com a roupa, aquele doce, não sei o quê. Cara, quando você era criança, aconteciam as brigas de família e você não estava nem aí, você queria mais era brincar. Você comia até o que você não queria num almoço, por exemplo, do Dia das Mães, né, quando você era criança, para que viesse logo a sobremesa, que era o que você queria. Então, olha como a gente perde certas coisas, e eu vou fazer o link nisso com a responsabilidade dos pais. A gente perde certas liberdades, sonhos, que eles marcam sim a gente, mas, de novo, quando eu jogo meu olhar maduro, já recalcado sobre isso, tem gosto diferente nessas lembranças do que teve na época. Não as marcas que deixaram, mas com certeza a gente fica mais saudoso daquela coisa boa e a gente às vezes fica mais ferido por uma coisa que na época nem nos feriu tanto, de novo, porque, mas se você lembra, é porque feriu. Mas se você lembrar ali na hora, eu repito, de repente você ia fazer a mesma travessura, correndo o mesmo risco de tomar a chinelada ou de tomar a cintada. Você concorda que se hoje isso acontece, você, na sua maturidade, pensaria duas vezes em refazer? E a criança não pensaria, ela fazia, né? Tanto é que ela, né, uma das frases de mãe, você vai apanhar até você aprender, era uma das grandes, né? Ah, pode deixar que a gente vai resolver a coisa. Tanto é que dava a impressão até que não estava aprendendo. Então, essa questão do sonho, da falta do filtro, do sonho da criança, da fantasia, do amigo imaginário, né? Essas coisas que permearam, elas são importantes, elas nos moldam, né? Como você falou, é muito importante não minimizar nada, a dor de ninguém, trauma, né? De maneira nenhuma, mas eu acho que quando nós olhamos para um passado, as coisas se potencializam. E como nós, se você pensar em criança, você vai pensar numa coisa sem limite, de novo, porque você quer repetir, né? Tem a coisa até da criança, né? Pai, né? Às vezes a minha filha pedia para assistir o mesmo desenho várias vezes, né? Como se aquilo não tivesse acontecido. De novo, tinha até, acho que era Teletubbies que falava de novo, se eu não me engano, então parecia que não acontecia. E você, na sua ideia, fala, pô, não é possível, ela quer de novo mesmo, acabou de ver a mesma coisa, porque os filtros eram diferentes. E aí eu vou pegar esse gancho para puxar que o livro dos Espíritos ele é sério em tudo, mas ele é muito veemente nisso, na responsabilidade que os pais têm de orientar aquele espírito, tanto na ajuda ao espírito de muitas vezes combater alguma tendência que ele traga, que ele mesmo pediu para combater, um excesso de raiva, um excesso de agito, uma tendência ruim, que ele mesmo, quando ele combina com a família dele, ele pede essa ajuda aos pais no sentido de controlar essas tendências. Então, a responsabilidade dos pais ela é muito grande e o livro dos Espíritos fala: quando você retornar, vai ser muito cobrado de você o que você fez com aquele espírito que você aceitou orientar. Não é uma coisa de ele tem a vida dele, mas enquanto criança não é à toa que a responsabilidade é vossa. E essa orientação tem a ver com a criança não ter os limites dela formados. Aí cabe a história da disciplina, sem violência, sem nada disso, óbvio. Então é muito importante porque essa responsabilidade ela é enorme. E ela é tanto de controlar as tendências discutíveis, quanto de potencializar as boas. Que a gente, você falou, né? A gente olha muito, não, eu tenho que ser um pai educador, um pai rígido. Não, mas e o lado do afeto? Para desenvolver o lado bom, para potencializar o que aquele espírito já tem de bom e para não cercear isso.
Porque, às vezes, dentro dessa maturidade que nós pais achamos que temos, eu posso estar cerceando alguma coisa que ela tem que ser desenvolvida, uma potencialidade que é muito diferente da minha, que é muito diferente, às vezes, do jeito que eu entendo o mundo, e nem por isso ela é errada. Então, pessoal, lembramos que as lembranças elas têm gatilhos, como o Fábio colocou, diferentes do que era naquela época. Então nós precisamos tomar cuidado sempre, mas sempre valorizar o lado bom, porque todos nós tivemos lados bons na infância. E aqueles que assumiram o papel de orientar e de receber espíritos como pais, seja eles vindo do seu ventre ou do seu, né, da sua concepção ou não, nós precisamos tomar cuidado e avaliar e olhar isso sempre sobre a luz das leis do espiritismo, das leis do bem e das leis do amor. Por mais erros, nós vamos cometer erros, sempre cometemos. Cometemos quando éramos crianças, cometemos quando éramos adolescentes e vamos cometer quando formos mais velhos também. Mas precisamos sempre ter um embasamento do bem e do amor para tudo isso. E é no bem e no amor que eu vou passar para o meu amigo Ronaldo vir falar e complementar aí nosso raciocínio e nossas considerações. Muito bom, Carlos. Bom dia, Carlos. Bom dia, Fábio, né? E a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. É, Esse tema ele nos dá reflexões infinitas, né? Diria assim, né? A primeira que eu coloco para mim, né, para fazer essa análise, é primeiro entender a minha situação versus a situação dos meus pais, né? Eu vou talvez me permitam, né, usar um pouco os exemplos, né, que são fatos, né, que a gente pode evoluir. Mas quando eu vejo a minha situação versus o meu pai, dos meus pais, eu não sei qual comportamento que eu teria se eu estivesse na situação deles, né? Então, acho que é a primeira coisa que eu faço uma análise. Não estou falando que eu sou mais evoluído do que ele, mas talvez as minhas oportunidades que eu tive perante as que eles tiveram foram bastante diferentes, né? Então, isso talvez, tanto na questão de aprendizado, seja aprendizado de educação, de conhecimento, né? Pelo menos nessa encarnação, como na questão espiritual, né? Que a gente vive, que a gente vivencia, nós aqui em particular, se vocês me permitem também, que vivemos na casa dos tarefeiros, né? Vivemos com todo amor, com todo carinho, com todo aprendizado. Nós temos, eu sempre enalteço aqui, todos os dias nós recebemos boas mensagens, né? Isso da nossa dirigente do Rodeia, de reflexão, de pensamento. Então, não são todas as pessoas que têm, talvez, essas oportunidades, né? Estou dando um exemplo do que nós vivenciamos, né? E que isso, de alguma forma, muda o nosso comportamento, muda o nosso pensamento. Volto a dizer, essas mensagens a gente recebe no começo do dia, então talvez o nosso dia pode ser melhor, nossa atitude pode ser melhor, né? Porque a gente eleva isso e tem essa oportunidade na nossa evolução, na nossa vida atualmente. O que eu compreendo aqui, gente, quando falamos da infância, né? Primeiro as crianças atualmente, né? O meio que tem que tratá-las é diferente do meio que tratávamos nós. Então, me parece que isso talvez já é algo da própria evolução. A própria evolução nos diz isso. Quando a gente vê a evolução, vamos falar dos homens das cavernas, mas não vamos muito longe, talvez. A gente, há tempos atrás, ainda eram as brigadas, né, que se falava, a própria igreja, né, mandava queimar, mandava prender, mandava decapitar, né, o ser humano. Então, tudo isto faz parte do que? Da evolução. Então, dizendo que nossos pais faziam isso com os filhos, né? Mas, no momento deles ali, às vezes até me questiono. Eu vou falar aqui um pouquinho da minha família. Como eu falei, 6 filhos, né? Um pai metalúrgico, 6 filhos, a mãe não trabalhava, as dificuldades da casa, o aluguel, tal. Chegar em casa e ter lá os 6 filhos que aprontaram de tudo, né? Qual seria a forma, o formato de disciplina, qual seria a educação? Então, eu tenho que me questionar isso, né? Acredito que essas dificuldades, por mais que não tenha sido eu o causador das dificuldades, mas as dificuldades deles trouxeram para mim, né? Para os meus irmãos.
E isso não adianta, porque a família é o berço, né? É o berço de tudo isso. Ah, mas o meu pai era assim, minha mãe... Não, não, a família que vivencia isso tudo, né? O meu pai não era feliz por talvez, como colocamos aqui, de uma violência, não violência, mas de um bater, de um dar uma palmada. Não, né? Não era por prazer, era pelo foco que ele tinha. E nós sabemos que as nossas épocas aqui, até eu falei aqui que talvez a do Fábio não é tão próxima, a nossa, a minha do Carlos, né? Mas brincando aqui, obviamente, nós sabemos que eram os métodos que todo mundo utilizava, né? Era a forma que se utilizava. Hoje nós sabemos que não, que o nosso filho a gente pode falar diferente. Eu lembro um ponto aqui, o pai falar para um filho que amava o filho é sinal de fraqueza, né? Não era ser forte. Hoje não. Hoje você fala talvez mais naturalmente, mais facilmente, você tem essa atitude com os seus filhos, que na época era difícil, né? Não, tinha que ser firme, tem que ser. Homem não pode chorar. Homem não pode chorar. E aí nós somos criados com essa frase na nossa mente o tempo todo. Os vícios, mais que tenham tido os vícios, né? Eu vejo por mim, né? Volto a dizer meus exemplos. Os vícios que meu pai tinha, né? E não estou dizendo que meu pai era mal, não, mas os vícios que ele tinha, eu não tenho, nenhum dos irmãos tem. Olha que interessante, né? Quer dizer, por quê? Porque você viu o que aquilo serviu, na verdade, como exemplo, né? Como exemplo, ó, não faça isso, não é bom, né? Ou pode causar uma doença, pode causar um problema, então não é bom, né? Então, os métodos que utilizaram na época para disciplinar, no meu entendimento, uma coisa é a pessoa ser mal, não, meu pai era bom, minha mãe era boa, né? Mas era a forma que talvez nós tínhamos lá de vivenciar tudo isso. Eu brinco aqui, inclusive, a minha esposa, ela é professora, né? E ela dá aula aí para as crianças de 6, 7, 8 anos, é o aprendizado que inclusive, é a alfabetização. E eu falo para ela, pô, mas alfabetiza com um caminho suave, né? Acho que a maioria de nós aqui usamos essa cartilha, né, do caminho suave. Pô, é muito mais fácil, na minha cabeça. E os métodos dela hoje é totalmente diferente da minha infância, né? Não, é uma forma diferente, né? Vocês pais aí que talvez estejam em crianças nesse período, né, de aprendizado, de alfabetização, são totalmente diferente, né, do que vocês tiveram, né, na ocasião. E eu ponho um ponto aqui que é importante, é que a nossa infância ela era mais romantizada, era mais poética. O Carlos usou esse termo poético, né? Ou seja, a gente brincava mais, a gente socializava mais, a gente era mais criativo, né? Não estou tirando a criação de hoje, mas é uma criação, uma criatividade diferente, né? Você transformava um objeto num brinquedo. Se você brincava com uma boneca sem cabeça, né? As minhas brincavam com uma boneca sem cabeça, né? Dava um jeito lá de criar não tinha um bracinho que dava um jeito de brincar, né? Então, isso que são coisas que, na verdade, para nós, na nossa imaginação, era importante, era imprescindível. Eu lembro de um filme que é muito interessante, chama-se A Vida é Bela. Quem puder ter a oportunidade de ver, ou quem já viu, que fala de um pai, na verdade, né, que ele esconde o filho dele, que é uma criança, num campo de concentração, né, um filme italiano, ganhador de Oscar. E assim, o que o pai faz a todo momento, né, por mais que seja num lugar ríspido, inóspito, com um campo de concentração, ele tenta mostrar que tudo aquilo para o filho é uma brincadeira, tudo aquilo ali para o filho é uma invenção. E a criança segue isso muito bem, né? Por quê? Porque a imaginação da criança é diferente. Por isso que às vezes o trauma que nós falamos, quando eu conto a minha história, se eu for contar a minha história aqui, até comentei com os colegas aqui, vocês vão chorar, então eu vou contar a história. Mas quando eu conto, talvez as pessoas vão chorar, mas para mim eu não choraria. Eu falo que se alguém me pergunta, como é que foi a sua infância? Mas foi boa, foi ótima. Meus pais, meus irmãos, maravilhosos, né? Por quê? Porque isso formou a minha identidade, formou o meu caráter, formou a forma que eu lido hoje com as pessoas, né? Formou a forma que eu lido hoje com as minhas filhas. Então, o meio, né, utilizado talvez não fosse o melhor, mas talvez nós tenhamos aí o resultado esperado, acredito eu, tá? Pelo menos particularmente aqui, como eu venho falando aqui a todo momento. Vejamos aqui que as questões, até as questões da religião, né, os ensinamentos de Jesus, hoje nós tratamos os ensinamentos, e eu percebo isso com mais próximo, com mais facilidade, talvez, com mais conhecimento, né? Então, isso faz com que também... E talvez nós vivemos no passado com uns dogmas muito fortes, né? Com a própria... As pessoas que eram
vou pegar o nosso exemplo aqui, talvez, do catolicismo, né, que era um pouco mais rígido, um pouco mais forte, né, então, tudo isso, hoje eu vejo Jesus mais amigo, hoje eu vejo Jesus mais presente, mais irmãos, mais pai, né, como a gente pode chamar assim, e é da situação, né, às vezes a igreja, aquela punição, hoje não vejo mais dessa forma, como víamos anteriormente, né? Então, atualmente, a nutrição espiritual que nós temos que dar para as crianças, ela está mais focada nos nossos exemplos, nas nossas atitudes. Então, você dá o exemplo, né? Não imposição. Filho, faça isso. Não. Ele vai ver o que você faz, como você é, e talvez isso, aí o filho vai falar, não, é assim que eu tenho que seguir, é esse formato que eu tenho que ter. E só para finalizar aqui, o nosso mestre Jesus, aos seus ensinamentos, quando falou, né, deixai vir a mim as criancinhas, né? Porém, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham, né? Que se assemelham com as crianças e voltando, né? A forma que o Carlos colocou essa informação, né? Que até os 7 anos a criança ainda está num período diferenciado com relação ao seu espírito. E o que o Carlos coloca aqui é interessante, porque se assemelham às crianças, né? Não aquele espírito que talvez é um espírito velho, antigo, e que ele possa, aí, de alguma forma, ter cometido o que for lá atrás, não interessa. Né? A criança, quando ela vem, ela tem esse período que ela pode ser criança, que ela pode ser amada, que os pais amam, tem todo o carinho, porque para desenvolver isso, desenvolver a família como um todo, né? Então, aqui, Carlos, acho que é um pouco disso que eu queria deixar aqui na questão das crianças e da infância. Né? Olha, é isso aí, Ronaldo. Eu queria lembrar, olha, você que está vivendo os seus traumas de infância, sabe? Tudo aquilo que você não teve, que você achou que não tinha. Mas eu sei que a grande maioria, se você está vivo até hoje, né, e nós vivemos de sonhos, você tinha sonhos. Por que ao invés de viver não os seus traumas, você não começa a tentar viver os seus sonhos de infância? Quando você sonhava que você era livre, que você sonhava que você era super-herói, que você era capaz, que você podia salvar a princesa, salvar o príncipe, que você podia ser ter superpoderes, aonde estão esses sonhos? Às vezes é preciso resgatar eles com a maturidade de hoje e falar assim: olha, eu posso sim me salvar, eu posso ser um herói da minha existência, eu posso ser o bombeiro dos meus problemas e apagar o fogo. Gente, das turbulências da vida. Então, às vezes, a gente tem que parar um pouquinho de supervalorizar tudo aquilo que a gente não tem ou não teve e começar a pegar tudo aquilo que a gente tem, mesmo as coisas, os aprendizados da vida, e usar eles a nosso favor para construir aquilo que a gente quer conquistar. Usa tudo aquilo que você tem para criar um degrau para você chegar onde você quer. Então, a prece hoje é para as mães, então que você possa escutar, você que é mãe e também é filha, possa escutar, esteja sua mãe no plano espiritual ou esteja encarnada, que você lembre que ela fez o que ela sabia. Você não veio com bula, a gente não veio com bula. Eu tenho certeza que foi o melhor por ela e para o plano espiritual. Então, que você aproveite, que você se perdoe e seja feliz e viva os teus sonhos, tá bom? Fica com Deus até semana que vem. Tchau, tchau. Que nesta manhã você possa se lembrar de um amor verdadeiro, lembrar da tua mãe, daquela que te recebeu pelo ventre ou pelo coração, pelos vínculos consanguíneos ou pela união do espírito. E você, que também é mãe, mulher humana caminhante, alma errante, tentando acertar, mas completamente capacitada a amar. Que essa prece possa ser para você descansar
o teu coração, a tua cabeça de mulher e deixar que o Pai te deixe levar e lembrar, entre as idas e vindas, aos teus sonhos de menina. Deixar que os anjos possam bordar laços e fitas de alegria para enfeitar e coroar a tua cabeça. Lembrar das cores dos tempos antigos, distantes, quando nem imaginavas os rumos que traçaria pela existência. Permita que hoje os céus possam cuidar de ti, das tuas coisas, da tua mente, do teu coração tão cheio de desordens. Acalentar com o colo aquilo que você acertou. Os medos da tua alma, não importa o remédio que eles possam trazer. Deixar que no silêncio todos os anjos possam cuidar de ti, só para que você se lembre da alegria de reverter os poderes do tempo, de inverter a ordem dos fatos, para lembrar que ainda sendo mãe, também é filha, uma menina, e que aquele que é o Pai de todos conceda a graça de evitar os teus choros futuros, as tuas dores e os teus medos tão delicados. Medo de perder e se perder, de não estar por perto, de não aguentar quando os teus precisarem da tua mão. Você, mãe, mulher, parcela do amor mais puro que Deus deixou ao mundo, amor refletido pelos teus olhos, até mesmo quando os testes da vida apresentavam motivos para desistir e perder as esperanças. Que Ele, o teu Deus, te cubra de forças, de luz, de acalanto, multiplique em bênçãos todo o amor doado, as noites não dormidas, as lágrimas derramadas e as preocupações infundadas. Esteja você aonde estiver, entre os homens ou as estrelas, que você, mãe, mulher, possa sentir e receber os abraços dos anjos e de Deus, dos teus amores e os nossos, os teus filhos, hoje e sempre, graças a Deus.